Fala pessoal, continuando então com os nossos vídeos de TypeScript. No vídeo de agora a gente vai aprender sobre generics. Generics que são considerados uma da parte mais difícil aí do TypeScript, né? Um dos conceitos mais complicados do TypeScript, mas que na realidade nem é tão complicado assim. Mas eu mesmo confesso para vocês que quando eu vi os generics pela primeira vez, eu achei muito estranho, achei que era um código compilado, sei lá, tinha umas letras aqui e ali, não fazia muito sentido para mim. Mas agora que eu já sei como funciona, eu já tenho o contexto, eu posso dizer que nem é assim tão complicado, mas é necessário um pouco de entendimento de cada pedacinho. E é por isso que para o vídeo de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou tentar mostrar para vocês, tentar explicar do jeito que eu gostaria de ter aprendido. Então eu vou mostrar pedaço a pedaço do generic, até a gente ver de fato toda a parte dele, para a gente poder entender qual é a utilidade dele e também como que ele funciona em si, por que dos símbolos, por que das coisas, para a gente entender melhor isso daí. Então a primeira coisa para a gente entender, né, é para que serve um generic, o que é um generic. Quando a gente está criando um código, quando a gente está escrevendo código, uma das coisas mais importantes que a gente sempre tenta prezar é a reutilização daquele código, né? É a gente tentar escrever de uma forma com que o código possa ser reutilizado em várias partes. Assim eu consigo, além de escrever menos, eu também tenho só um ponto de contato. Se tiver algum problema, algum bug, alguma coisa, é só eu consertar aquele ponto de contato e aí tudo vai passar a funcionar. Só que para fazer isso, para ter essa grande reutilização, a gente precisa tornar esses métodos, né, mais genéricos. Como assim mais genéricos? A gente precisa fazer com que eles aceitem diferentes tipos de entrada, que eles tenham diferentes tipos de argumentos que a gente possa passar ali, para que a gente possa trabalhar e no final a gente tenha o retorno esperado, obviamente, que a gente define. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com uma linguagem tipada, né, como o TypeScript, diferente do dinâmico, a gente aprendeu que no início a gente sempre define os tipos das nossas entradas. A gente define aquilo fortemente. E com isso, o que era para ser em tese mais genérico, acaba não sendo. E aí é por isso que a gente tem aí os generics, para a gente conseguir, dentro de uma linguagem tipada, ainda ter uma flexibilidade. Não é ao nível de uma linguagem dinâmica que você pode tacar qualquer coisa ali e vai funcionar, mas já facilita bem mais o seu código, já deixa ele bem mais flexível para a gente poder aceitar diferentes tipos de entrada. Então vamos ver como isso funciona na prática em si. Bom, eu vou criar aqui um método que eu vou chamar de useState. Para quem vem aí do React, o useState é um método bem comum, né? Um método de hook do React. E aí vocês talvez já vejam até umas semelhanças aqui e ali com ele. Mas enfim, a gente tem esse useState aí. Dentro dele eu vou ter um state, ok? Que no início eu vou falar que é do tipo number. E aí eu vou ter duas funções aqui dentro também. Eu vou ter a getState, ok? Que só retorna para mim o estado, esse state ali. E também vou ter a função setState, que vai receber um novo estado, ok? Que vai ser do tipo número também. E aí o que eu vou fazer é que o estado inicial vai ser igual a esse new state aí que a gente passou, ok? E por fim, o que eu vou fazer é retornar esses dois métodos aí. Então, getState, setState. Temos aí um método bem simples, né? Bem comumzinho aí. Para quem já trabalha com React, já consegue ver até umas semelhanças aí de hook, principalmente nesse tipo de retorno aqui. E aí o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou criar uma variável, vou botar aqui uma const. Vou chamar, por exemplo, de newState. Ok? E vou colocar que o newState é o useState. É igual ao useState. Ok? Fiz isso aqui. Dentro desse nosso newState, agora a gente tem dois métodos. O getState e o setState. E aí o que eu vou fazer então é newState.setState. Vou passar ali 1, 2, 3, que é um número, né? Depois vou dar um console log e vou chamar aí
o nosso valor do new state, get state dele, certo? Fiz isso, vou abrir aqui o meu terminal, igual nos vídeos anteriores. De um lado eu vou compilar o nosso código, já está compilando, nenhum erro direitinho. E do outro lado aqui eu vou rodar ele, ok? Lembrando, rodando o JavaScript, o arquivo já compilado. E aí, reparem, eu tenho aqui 1, 2, 3. Se eu mudar o tipo para, sei lá, 4, 5, 6 e mandar salvar, ele funciona normalmente, sem problema nenhum, ok? E aí, digamos que, ok, aqui eu estou passando um number, mas e se o meu estado não fosse um número? Se eu quisesse que meu estado fosse uma string? Se eu quisesse passar, por exemplo, foo? Reparem que fazendo isso, ele já dá erro, olha só. Ele já diz que não pode, porque a gente disse que ele era para ser do tipo número, né? Então, o que eu posso fazer, que a gente aprendeu aqui, a gente tem um union, né? Que aí eu vou passar assim, ó, pode ser número ou pode ser string. Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó, pode ser número, pode ser string. Salvei, compilou sem erro, e aí o foo aqui já está funcionando, então não tem problema nenhum. Só que o que acontece, se eu quiser, por exemplo, pegar isso daqui, e agora passar, por exemplo, 1, 2, 3 e mandar salvar, ele funciona também, olha só. Foo e 1, 2, 3. Por quê? Porque eu disse que pode ser tanto número quanto string. E aí eu posso entrar, eu posso começar, por exemplo, com número, depois com uma string, depois terminar com número. E aí se eu quiser, por exemplo, de novo aqui, botar uma outra string, ele também vai funcionar. Por quê? Porque eu estou dizendo que pode ser um ou outro. E aí que é o momento que entra o generic. E se eu quisesse, por exemplo, dizer o seguinte, eu quero que a pessoa possa entrar assim com número ou string, mas eu não quero que depois de definido o tipo, esse tipo possa mudar. Então, por exemplo, se no momento aqui que eu defini, ó, é uma string, nesse momento que eu defini que é uma string, eu quero que o TypeScript fale, ó, isso aqui não pode. Eu quero que dê erro. Eu quero que aqui dê erro. Eu quero que ele fale, olha, 1, 2, 3 é número, não é string, então não passa. E aí, para poder fazer isso, que aí a gente entra no caso do generics. E como que o generic funciona? Como que eu consigo fazer essa definição? Bom, a gente tem aqui, então, quando a gente cria a nossa função, a gente tem esses parênteses aqui, né? Que é onde a gente passa os nossos atributos, que são as variáveis aí que a gente vai trabalhar, certo? E aí agora o que a gente vai fazer é o seguinte, aqui antes dos atributos, né, dos parâmetros que a gente passa, eu vou abrir um sinal de menor e maior, e aí aqui a gente vai passar os nossos tipos. Então, num lugar a gente passa os parâmetros, aqui a gente vai passar os tipos que a gente vai trabalhar, vai poder trabalhar. E para passar esses tipos aqui dentro, em geral a gente usa certos símbolos, né? A gente usa letras aí para poder significar alguma coisa. No caso aqui eu vou escolher a letra S, ok? E aí ao invés de eu ter number e string aqui, e ali embaixo eu vou ter o S. Pera, William, mas por que desse S? O que é esse S aí? Por que você está botando esse S aí? Então, essa era a minha confusão de início, que eu falava das letras, que eu não entendia muito bem. Então, essas letras são até para poder facilitar um pouco. E algumas letras a gente tem como uns padrões. Normalmente o S é para state, mas você também vai ver muito T, que é para type. Temos aí também o K, que é para key. Tem o V, que é para value. Tem o E também, que é para element. Isso aqui são algumas letras, alguns símbolos padrões, existem vários outros. Se você quiser, não quero S não, quero W. Eu gosto do W, meu nome é William, eu vou botar W. Pode, mano. Você bota o que você quiser, não tem problema. Esse símbolo, ele só diz uma coisa, ele vai representar para a sua função o seguinte, que essa função aqui agora, ela vai poder trabalhar com alguma coisa do tipo S. E o que é esse tipo S? O que esse tipo S representa? Se a gente vir aqui embaixo, se eu salvar, reparem que ele compilou, funcionou, não deu problema nenhum. Sem problema nenhum. Que não é o que a gente queria, né? A gente queria que ele funcionasse com string, mas ele desse erro ali com número. Isso não está acontecendo. Por quê? Porque a gente ainda não definiu o que é esse tipo S aqui. E como a gente faz essa definição?
A definição ela é feita diretamente na hora que a gente chama essa função. Se você reparar, se eu deixar o mouse aqui em cima, notem que a gente tem um novo tipo aqui que eu ainda não falei para vocês, que é o tipo unknown. Unknown vem do inglês, né? É desconhecido. E o unknown é muito parecido com o N. Como assim? O N aceita qualquer coisa, né? Ele aceita booleano, aceita string, número. O que você passar, ele está aceitando qualquer tipo, ele não tem problema nenhum. Inclusive, eu falei que não é uma boa prática, certo? O unknown, ele é parecido, porque você pode passar qualquer coisa. Você pode passar booleano, string, array, qualquer coisa, ele vai aceitar. A diferença dele é que no momento que você definir o tipo dele, ele vai falar, ok, eu sou uma string, então vou passar a aceitar somente string. E é isso que causa a flexibilidade do generic. Porque de início, ele pode ser qualquer coisa, mas no momento que você definir, ele vai passar a aceitar só aquilo que você definir. E para fazer isso, então, é a mesma coisa. Eu vou vir aqui na nossa função, na chamada, e vou colocar aqui, ó, antes de passar meus atributos e tal, se tiver, eu vou passar string. E aí, notem, no momento que eu fiz isso, o meu 1, 2, 3 aqui, ó, já deu erro. Por quê? Porque ele só aceita string. Então, ele aceitou a string aqui de boa. Mas o número, ele não aceita. Ele falou, ó, não, número não pode. Eu só aceito string. Mas se eu passasse, por exemplo, aqui, number, ele aceita o número. Só que aí ele não aceita mais o string. Porque a gente está definindo aí que ele pode ser, sim, number, pode ser string. Mas no momento que que eu defini que é um, ele não vai poder ser o outro. Ok? Só que tem um problema quando a gente faz isso. O problema é que, como é genérico, pode ser tudo, pode ser qualquer coisa. E aí a pessoa pode, por exemplo, passar aqui e falar, ah, não, é booleano. Booleano. Vai dar erro em todos, mas se eu quisesse usar um booleano, por exemplo, se eu copiar aqui e passasse, por exemplo, um false aqui, eu vou comentar esse de baixo para poder compilar. Se eu salvar, ele vai compilar, vai funcionar sem problemas. Só que no meu caso aqui, eu só queria que o state ou fosse número ou string. Eu não quero que ele seja booleano. Eu não quero que depois de definido ele mude, mas eu não quero também que ele seja booleano. Como eu faço para bloquear isso aqui? É bem simples. A gente vai vir aqui no S e vai passar assim, ó, extends number ou string. Quando eu faço isso, eu estou dizendo o seguinte, que o nosso S ele vai estender dos tipos número ou string. Então, a gente vai passar a aceitar que o S pode ser número ou pode ser string. Mas se a gente tentar um booleano, reparem, ele fala, ó, não, booleano não é número ou string. E aí ele não aceita mais. Só que se eu passar aqui string, no booleano aqui ele vai dizer que não pode, óbvio, não poderia mesmo. Na string ele vai dizer que pode. Só que se eu tentar um número, ele vai falar, ó, não, não pode. Você já definiu que é uma string. Então, com isso, eu consigo continuar com a minha regra, dizendo, olha só, eu sou flexível sim. Você pode passar número, pode passar string. Mas quando você definiu, você não pode mudar mais. E aí tem um último detalhezinho que, poxa, fica meio chato ter que ficar escrevendo aqui, né, ó, string, number. Às vezes a gente não quer, a gente, por padrão, quer ter algum. E aí, por exemplo, eu quero que por padrão seja string, para eu não precisar ficar botando que é string. Como que eu faço isso? Basta que eu venha aqui em cima, bote um igual e diga que é o tipo que a gente quer como default. Eu quero que seja o tipo string. E salve. Quando eu fizer isso, se eu quiser vir aqui e simplesmente apagar isso daqui, ele vai continuar funcionando sem problema nenhum. Se eu passar o mouse em cima, ele não vai ser mais unknown, ele vai ser string, porque por padrão ele é string, a gente definiu aqui em cima. Só fica atento, olha só, reparem que esse igual string aqui não tem nenhuma relação com isso aqui do lado. Essa parte aqui do lado é onde eu estou definindo os tipos que são aceitos. E essa parte do igual string aqui é onde eu estou definindo o default. Fica meio estranho olhando assim, até confunde um pouco realmente olhando dessa forma.
Mas é só entender que no início aqui, essa parte aqui, é onde eu estou definindo o nosso genérico, que é S. Estou dizendo quais são os tipos possíveis dele. No nosso caso, a gente só tem 2 aqui. Se eu quisesse, eu podia ter, por exemplo, um type alias aqui. Um type num or string, um ou outro. Aí eu boto aqui, ó, que é número ou string. E aí aqui, ao invés de botar número string, eu posso passar assim, ó, num or string. Ele vai continuar funcionando. Então, olha que legal. Eu posso também, no meu genérico, usar tipos primitivos. Tipos primitivos não. O type alias. Para unir tipos primitivos. Eu poderia usar interfaces também, sem problema nenhum. E aí, aqui é onde eu estou estendendo, dizendo, né, o nosso tipo aí do nosso genérico, os tipos possíveis dele. E aqui que eu estou fazendo o default dele. Ó. O tipo default dele é string. Então, inicialmente, se você não passar nada, entenda ele como string. E aí, ele funciona lindamente. Olha só, aqui ele passou. Quando tentou passar o número, ele deu erro. Falou, ó, não pode, você disse que era string, e aí não pode. E essa forma aqui de usar genéricos é muito usada para os hooks, por exemplo, né, onde a gente permite passar tudo e aí depois a gente trabalha em cima do tipo passado, mas é usado numa infinidade imensa aí de bibliotecas que vocês vão ver pela vida de vocês. Vocês vão ver, por exemplo, principalmente trabalhando com React, a gente vê muito uma coisa de uma criação de um componente, alguma coisa dessa forma aqui, com react.fc, e aí tem props e states. Esse props e states aqui que a gente está passando, em geral é state ou states, tanto faz, enfim. Isso aqui é uma definição de genérico. A gente está passando genérico e, em geral, aqui em cima a gente tem type alias para definir aí os tipos, as estruturas dos nossos genéricos. Então, vocês vão ver isso aqui demais. E agora vocês não vão se confundir mais, vão entender que isso é um genérico. E aí, por exemplo, o props pode ser tudo que a gente estiver definindo ali no nosso interface, no nosso type alias, assim como state. Mas no momento que aquilo for definido, a gente não vai mudar mais aquela estrutura, ok? Então ele funciona com tipos primitivos, como a gente está aqui, mas ele também funciona com objetos maiores, se vocês quiserem também, ok? Não tem essa definição de que é um só. E vocês podem sim fazer o uso de type alias e interfaces para poder simplificar e deixar até um pouquinho mais bonito o código de vocês. Bom, espero que vocês tenham entendido aí, então, o que são os genéricos, para que eles funcionam. É uma coisinha, como eu falei, mais complexa do TypeScript, mas eu creio que dessa forma como eu mostrei para vocês, deve ter clareado bastante a mente de vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixe de falar aí nos comentários, de perguntar o que quer que seja desse vídeo, seja dos outros, pode perguntar, que eu estou aí sempre para discutir e tirar qualquer dúvida que seja, ok? Valeu, gente, e até o próximo vídeo.